Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, como que a gente começa essa segunda quinzena do mês de fevereiro, entender também como é que estão os preços, como estão as dinâmicas de negociações e principalmente lá no Mato Grosso. Lembrando que no Mato Grosso a gente viu aquele descolamento do diferencial de base de São Paulo, chegando aos R$ 320 o preço da arroba. E quem a gente traz para essa conversa no dia de hoje é o Herbert Aguiar, que é consultor da Rede Agro, Consultoria. Seja muito bem-vindo, Herbert. Um bom dia. Vamos falar um pouco desse mercado hoje. Vamos lá. E só antes da gente começar esse bate-papo, você que está aí do outro lado da telinha, se lembre que o nosso canal de comunicação está aberto tanto no site do noticiasagricolas.com.br quanto também no nosso canal do YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Pode mandar de onde que você está acompanhando essa transmissão, cidade, estado, quanto que está o preço da arroba do boi por aí, preço das categorias de reposição e também mandar a sua pergunta, claro, para a gente levar para o Ebert, então, para trazer essas respostas, né, para a gente ir costurando essa colcha de retalhos de informações, tá certo? Ebert, eu começo te perguntando, já que a gente viu alguns dias atrás, né, esse descolamento do Mato Grosso dos preços de São Paulo, chegando nos 320, 325, esses preços eles se mantêm, eles chegaram ali a atingir, a ficar ali como base, como um piso? Olha, Letícia, fruto de uma oferta um pouco restrita e da conta da indústria ainda bastante positiva, né, tentando originar esses animais, a gente continua vendo patamares de preços acima de São Paulo. Exemplo, semana passada, negócios que ocorreram aqui no Mato Grosso de preços de R$ 335. Lógico que aí envolve um pouco prêmio Europa, então depende às vezes da negociação. Mas, em geral, a gente viu preços médios na faixa de R$ 325, bastante negócio a 325 aqui no estado, tá? Para animal terminado. E foi muito bom, assim, o produtor continuou adquirindo essa margem. Agora, para essa semana, a gente já vê que o frigorífico ele vai vir com uma nova estratégia, ele vai aproveitar essas quedas no mercado futuro para pressionar um pouco, e aí vamos ver se ele vai conseguir adiantar essa escala. Muitos, que a gente conversou aí semana passada, não tem boi para matar a partir de quarta, quinta-feira. Então, se ele quiser, né, compor essa escala, vai precisar pagar mais caro por esse animal para conseguir rodar a indústria, tá? E, Herbert, pensando nessa questão de ofertas, como é que está a questão entre fêmeas e machos indo para o gancho? Que também teve no começo, no mês de janeiro, né, aquele balanço da inspeção dos abates CIF, a gente viu ainda bastante descarte de fêmeas, isso falando do Brasil todo. Mas especificamente aí no Mato Grosso, como é que está essa divisão? Ainda continua vindo muita fêmea para o abate. Agora, muitos criadores que já fizeram diagnósticos de gestação já começam, de certa forma, a descartar, antecipar, né, o descarte de algumas fêmeas que já têm aí um score bom para o abate. Então, muita gente já tentando antecipar, livrar pasto, e não ficar com essa vacada que não, de certa forma, não produziu e não vai produzir um bezerro nessa estação. Então a gente já vê alguns produtores antecipando isso. E a conta da fêmea, Letícia, ela ainda está muito positiva. Hoje você vai comprar uma novilha para engorda, entre você colocar essa novilha no sistema produtivo para cria e você colocar ela para um giro rápido no sistema de engorda, ela fecha a conta por conta do deságio que ela apresenta. Então, enquanto nós continuarmos vendo o deságio dessas fêmeas, a gente vai continuar vendo ainda abates significativos, provavelmente isso ainda no primeiro semestre do ano, tá? Depois, quando o produtor realmente começar a fazer uma retenção dessas fêmeas, que deve acontecer aí nesses meses adiante, aí sim a gente começa a ver talvez uma menor participação delas no abate, e aí a gente começa, né, aquela questão do ciclo de alta, assim, provavelmente para o segundo semestre. Então, a conta ainda está positiva, muitos produtores aproveitando e negociando muita fêmea com deságio de outros estados também trazendo para o Mato Grosso. Desce muito gado para cá do Pará, de Rondônia, até mesmo do Acre. O custo de frete fica positivo
Então, tem tido um número grande de abate acontecendo ainda. E esses abates, ainda que eles tenham, né, essa puxada também para o lado das fêmeas, como é que está a demanda, Herbert? Porque precisa ter um escoamento para ter também essa continuidade dos frigoríficos puxando mais lotes para abate, né? A demanda da exportação ela segue ainda bastante favorável, por mais que a gente continue vendo um câmbio ali sendo pressionado, patamares de 5,70 agora, talvez até perdendo daqui a pouco esse patamar. Isso, de certa forma, começa a tirar um pouco de competitividade na nossa exportação. Por mais que a gente tenha ainda a carne mais barata, né, comparado aos nossos concorrentes globais, a gente tem ainda um spread ali para aproveitar, de certa forma, para a nossa carne sustentar valores aí acima de US$ 55. Então, a gente vê que a demanda interna, ela segue bem, não tem aquele consumo grande que nós tivemos ali no final do ano, mas é típico do mês que a gente está. O problema é que quando começa a sobrar um pouco mais de carne, assim como vem sobrando no estado do Goiás, alguma parte do interior de São Paulo, Minas Gerais, começa a ter uma oferta maior de fêmea e essa carne acaba não saindo no mercado interno, isso acaba freando toda a cadeia. Então começa a sobrar carne, o atacadista começa a repassar isso para o frigorífico acaba repassando isso para o pecuarista, né? E aí a pressão a gente já vê isso nos preços. Então vários estados aí com um diferencial grande para São Paulo. Mato Grosso é exceção comparado a outros estados produtivos. E a demanda interna ela precisaria, né, escoar um pouco mais. Como que escoa isso? A gente precisa, às vezes, ter preços menores nas gôndolas do varejo para que, de certa forma, essa carne, principalmente focada no mercado interno, comece a sair. E Herbert, pensando também na questão das possibilidades do pecuarista manter um pouco mais esses animais a pasto, como é que estão as chuvas, né? E aí agora eu queria que você expandisse um pouco a análise, né? Não só falando do MT, mas falando de outros estados também que são grandes praças produtoras. Quais são, como eu posso dizer, quais são as chances do pecuarista manter a bola um pouco ali no campo dele? Agora o pecuarista ele começa já a olhar a estratégia para a entrada de seca, né? A gente sabe todo ano tem seca e a gente já começa a se preparar para isso. Daqui 60, 90 dias a gente começa a ver já uma redução de chuvas em vários lugares e isso começa a deteriorar a qualidade de pastagem. Então muita gente já se prepara com outros tipos de insumos para ofertar aos animais. E aí, lógico, a gente tem a oferta de animais que já estão gordo, que vão vir para o abate, e aí muitos produtores já começam, de certa forma, a sair desse animal mais pesado e carregar uma categoria um pouco mais leve, para aqueles que fazem um sistema mais extensivo a pasto. Lógico, isso traz também uma pressão ali que a gente já enxerga no mercado de boi magro, já fica um pouco pressionado, por conta que a oferta de capim ela começa a ser reduzida em toda a região central do Brasil. E aí cabe cada um fazer a sua estratégia. A parte boa, Letícia, que quem consegue talvez carregar uma categoria um pouco mais leve, consegue talvez sair dessa pressão que é o primeiro semestre do ano. E aí, quem tem, às vezes, uma estratégia de engorda, ou às vezes de recria e cria para o segundo semestre, consegue carregar um estoque maior, a gente vê mais positivo. Tanto é que quando a gente quer enxergar ali, né, o copo meio vazio, o copo meio cheio, a gente está enxergando um copo meio cheio de estratégia para o segundo semestre, que está ficando bastante positivo. E quais estratégias seriam essas, Herbert? Só para a gente pontuar isso para a audiência que está nos acompanhando. E emendando uma segunda pergunta, quais são as ferramentas que o pecuarista ele pode utilizar para ficar mais seguro ali no segundo semestre? A gente espera, né, um segundo semestre um pouco menos ofertado, provavelmente por conta de fêmeas que diminuem, né, ao longo do ano. Isso é uma tendência que acontece no mercado. E pensando nessa oferta mais reduzida, a gente poderá, ver preços melhores no segundo semestre. Para quem tem condições de físico, de às vezes absorver categorias mais leves como bezerro ou bezerra,
né, e fazer estoque desses animais é uma ótima oportunidade, porque a gente já vê que agora diminuiu a liquidez do mercado, preços de bezerros não caíram, mas você começa a ter uma briga um pouco mais justa ali com o criador para poder originar esse animal. Então se torna oportuno carregar esse estoque de físico para o segundo semestre, né? Aumentar a lotação da fazenda. E para quem não tem, né, alguma condição de carregar isso no físico, por talvez uma limitação de espaço, uma limitação talvez de estoque financeiro, ou às vezes estrutura da fazenda, o que o pecuarista pode adotar, às vezes, é uma estratégia que tem em bolsa. Porque hoje nós temos aí o contrato agosto negociado ao mesmo patamar do contrato fevereiro na bolsa. Então, para quem acredita, né, que o segundo semestre vai ser menos ofertado e de preços maiores, está aí uma oportunidade. E aí, como fazer isso? O pecuarista pode, às vezes, entrar comprando futuro, que não, na maioria das vezes não é o perfil, mas ele pode, por exemplo, entrar pelo mercado de opções, né? Começar a olhar para uma opção de alta no segundo semestre, tem algumas estratégias boas acontecendo, e aí ele acompanhar talvez uma valorização da arroba no segundo semestre através dessas opções. É uma estratégia que nós temos feito e muita gente tem aproveitado, né? Porque se acaso o mercado subir ali na frente, a gente vai ter uma valorização, principalmente dessas opções que vão trazer um resultado financeiro bom para a fazenda. E quando a gente olha, Herbert, para a questão dos custos de produção, né, principalmente quando a gente vai chegando ali, né, começando a observar essa fase das secas, né, como é que está essa relação de troca do preço da arroba? Como que você vê isso daqui 3 meses, por exemplo? Né, como que a gente deve enxergar isso? Claro que tem a entrada do milho safrinha mais ou menos na metade do ano, isso dá um certo refresco nas coisas, mas esse ano será assim? Queria a tua análise. A gente já viu a relação de troca boi gordo milho em patamares algumas semanas atrás ainda muito boa, né? Relação aí de 5 sacas de milho por uma arroba de boi. Hoje essa relação aí cai para próximo de 4, dependendo do estado que a gente está falando, isso já chega a 3,5. Então a relação já piora. A relação boi gordo para boi magro ainda está ruim. Então, o boi gordo em várias praças já caiu bastante e o preço do magro continua ainda sustentado. Então, essa relação de troca piora. Quando a gente olha a formação de custo para os confinamentos, a partir aí de abril, maio, que muitos começam, né, a alojar animais para o primeiro e segundo tombo, a gente vê um custo alto. Tanto é que hoje você colocar um animal na engorda, ainda em fevereiro, né, a determinado custo, milho aqui no Mato Grosso na faixa de R$ 70, milho disponível, DDG aí em torno de R$ 1.000 uma tonelada, em vários estados um pouco mais caro que isso. Quando você olha a curva de mercado futuro ali para animal saindo em maio e junho, provavelmente, né, se os preços não subirem, você tem uma conta que não te entrega margem, ou seja, você às vezes pode tomar um prejuízo muito fácil. Para o segundo semestre, tendo talvez uma valorização do boi gordo mais à frente, essa conta pode melhorar. Hoje ela ainda é ruim, deixa uma margem muito restrita e uma possibilidade de prejuízo grande. A chegada da safrinha, a gente tem um prêmio de risco hoje no mercado futuro, que com a chegada dessa safrinha, pode sim, talvez, preços de milho vindo ali no período da colheita a patamares um pouco menor, e aí a conta viabiliza novamente. Então, o produtor tem que se atentar muito à formação de custo dele, porque às vezes a gente acredita muito no mercado, que o mercado vai ser autista, mas a gente esquece de olhar quanto de margem que a gente vai conseguir colocar, aproveitar no ano. Por mais que a gente tenha valorização na arroba do boi, o custo disso pode atrapalhar. Então, tem que ficar bastante atento a essa formação, principalmente a formação da margem que você vai ter na mesa.
Isso é um ponto que é uma frase que eu sempre falo aqui com vários analistas, né? Mais do que olhar o preço da arroba, é olhar a margem, né? Porque o preço ele é feito da porteira para fora, da porteira para dentro, aí que o pecuarista ele tem que ser eficiente, né, Herbert? Fazer as compras nas janelas corretas, tanto dos insumos para alimentação, quanto também das categorias de reposição, né? Não adianta você só acreditar que o preço vai subir, né? Tem que olhar para dentro de casa, fazer a gestão do custo, a gestão produtiva da fazenda, e aí sim, né? Em cima disso, você identificar a sua margem, e aí, lógico, pode ser que em algum momento as ferramentas, né, de gestão de risco estejam melhores, e aí você pode, de certa forma, usar dessas ferramentas para garantir essa margem. Então, a gente sempre gosta de fazer o boi de trás para frente, né? Qual é a formação do custo do boi lá na frente? E aí você vem trazendo os custos, quanto que é que eu tenho de oportunidade, às vezes no magro, ou às vezes de original, às vezes de vender esse magro, e aí você vê se a conta está positiva. Então, cada um faz um tipo de gestão, e é importante sempre analisar essa questão de margem, sem dúvida. E Herbert, eu queria saber também um pouco sobre a competitividade das carnes. A gente está vendo, principalmente no mercado independente de suínos, os preços escalando. A gente viu isso até mesmo agora para essa virada de quinzena, algo que não é muito comum, ainda mais no começo de ano, os preços subindo. Existe uma escassez de oferta e uma demanda ali que está respondendo. Eu queria saber como é que você está observando essa competitividade, carne bovina, carne suína, carne de frango. Para o pecuarista, né, isso é muito positivo, porque a gente tendo um descolamento, principalmente vindo da carne suína, traz uma melhor competitividade de escoamento no mercado interno para a carne bovina. Então, isso acaba sendo muito positivo. A carne de frango, ela continua ainda uma relação de frango melhor do que o boi. Agora, o suíno, ele vem ajudando muito, né, a dona de casa, principalmente chegar lá no açougue e conseguir, né, a opção entre suíno e bovino, ela acabar optando por isso. Então, essa relação, ela tende ainda a ficar positiva nos próximos meses, tá? Tendo uma pressão, né, da arroba no Brasil ainda acontecendo, então isso pode ajudar a facilitar o escoamento no mercado interno. E como que a gente deve ver as exportações nesse mês de fevereiro? Janeiro teve ali um volume considerável, ainda que a China tivesse um pouquinho mais fora, né, do mercado por causa do Ano Novo Chinês. Como que a China volta desse Ano Novo, Herbert? Ela volta com mais apetite? E aí uma coisa também que eu venho perguntando para vários analistas, para vários pecuaristas, como é que fica a triangulação Brasil, China, Estados Unidos? Lembrando que a gente vende bastante para os Estados Unidos também, com a entrada de Donald Trump no poder, muitas falas a respeito de taxações, a gente tem a mais recente agora sobre o Brasil a respeito do etanol. Então, como que você vê essa movimentação internacional no mercado de proteínas? Bom, a China ela vai continuar demandando, né, a carne aqui do Brasil. A gente tem hoje a carne mais barata do mundo. Eles precisam levar volume e não encontrarão volume suficiente, precisam carregar aqui. Eles voltaram, né, semana passada do Ano Novo Lunar e isso agora tende a dar uma liquidez um pouco melhor. A gente já viu eles retomando o mercado na semana passada. E isso tende a ganhar força nos próximos meses e deve ser um ano forte, né, de embarque para a China. Um fator positivo que a gente tem vindo dos Estados Unidos é que lá eles têm um problema sério de inflação, né? Tanto é que eles mantiveram ainda, e a sinalização do Fed é de continuar de taxas altas de juros para controlar essa inflação. Um rebanho muito pequeno, né? Historicamente, isso tem trazido para eles uma certa inflação, e eles demandaram, né, proteína de outros lugares, e o Brasil aproveitou muito isso no janeiro, né, conseguindo aproveitar a maior parte da cota que tinha para os Estados Unidos, e eles deverão continuar embarcando no Brasil, por mais que tenha alguma incidência de impostos, a nossa carne chega lá ainda muito competitiva. Não, a gente entende, Letícia, que o Trump não vai vir brigar com o Brasil pensando do lado da proteína, da carne. Porque se ele vem e aumenta uma taxação nisso, ele traz
né, uma certa inflação ainda para o mercado dele. Então, pensando em opções, ele vai sim brigar para o lado do etanol, a balança comercial dos Estados Unidos com o Brasil, nós somos deficitários, então a gente tem ainda é uma briga assim que ele tem outros como prioridade. Eu acho que o nosso presidente às vezes pode fazer a gente ser uma prioridade em algumas frentes, né, de gestão política. Mas hoje, olhando para para carne bovina, a gente entende que não faz sentido para eles virem com o aumento de taxação. Então, provavelmente a gente deve continuar embarcando para eles. Uma notícia positiva que a gente viu do lado do governo vindo é uma visita que acontecerá, né, no próximo mês ao Japão, uma sinalização que já aconteceu ano passado, de acontecer agora em 2025, do Brasil começar a exportar para o Japão. Isso seria um fator muito positivo para nós, é um mercado muito importante que provavelmente isso acontecendo vai abrir outros mercados também. Então, pensando no ano de exportação, é um ano muito promissor para nós. Também um câmbio que vem ajudando, né, essa exportação. Então, acho que vindo dessa triangulação que você perguntou, ela é mais promissora para nós por enquanto. E ainda pensando, agora trazendo a brasa para nossa sardinha ou para o nosso churrasco, se assim me permite o trocadilho, já que a gente está falando de carne bovina, Herbert. Pensando na nossa economia aqui no Brasil, você comentou da inflação nos Estados Unidos, também o Brasil vive um período inflacionário bastante severo, o custo dos alimentos elevados e também as taxas de juros muito elevadas, né, ali na casa dos 2 dígitos. Queria que você traçasse também uma análise pensando no consumo, já que o brasileiro vive essa inflação ali no bolso, no dia a dia todo no mercado, e também na questão das taxas de juros. Como é que o pecuarista vai fazer para poder investir na operação? Aí que mora o perigo, né? Bom, do lado do consumidor, a parte positiva é que nós temos o menor número de desemprego no Brasil. Então, a gente tem aí um governo gastando muito, né, tentando levar esse dinheiro para a população, muitos vindo de programas sociais. Esse dinheiro que, de certa forma, vai para essas famílias, ele volta é, para o consumo de carne bovina. Então, essa inflação que o governo vem ocasionando no Brasil é muito fruto, né, desses gastos que eles vêm fazendo. Se a gente ver alguma medida que eu acredito que não aconteça do lado do governo em começar a reduzir um pouco desses gastos, isso afeta diretamente a parte de popularidade. Nós vimos aí na semana passada a pesquisa de popularidade do governo, que deteriorou muito. Então, se fosse para apostar o que o governo fará, né, nos próximos meses, ele vai continuar gastando para tentar manter esse equilíbrio de popularidade. Se não acontecer isso, poderá ser uma surpresa até positiva para o mercado do ponto de vista da nossa parte fiscal. Pensando na parte de juros, ainda tentando controlar essa inflação, que é muito ocasionada pelo próprio governo, você tem uma taxa de juros que corrói toda a parte de investimento dentro da pecuária. Hoje, para você acessar um crédito rural, você vai tentar fazer um financiamento aí no banco, pensando no plano safra, a gente sabe a dor que é conseguir um FCO, conseguir um Renovagro, alguma linha que com um subsídio. Além da demora, além da falta de clareza de se esse dinheiro vai sair ou não, você tem ainda uma série de reciprocidade que os bancos exigem. E aí vem, lógico, vem às vezes ali alguns custos extras com produtos financeiros que o banco tenta colocar junto nisso. Tirando essa parte que às vezes é meio que improvável, né? Quando o produtor ele vai para buscar um financiamento no banco com taxas subsidiadas, ele não tem a certeza. Tem toda uma questão de documentação e aí tem uma questão de funding dos bancos que precisam, de certa forma, acontecer naquele momento, encaixar muita coisa.
O produtor parte para recursos livres, aí recursos livres sendo negociado a 18, Uhum. 19, 20%, o produtor tem que pensar seriamente se ele vai conseguir pagar essa conta. Alguns anos atrás, a gente via taxa de juros a 2%. Muitos bancos vieram com taxa de financiamento, Letícia, com CDI mais 5%. Naquele período, CDI é 2%, né? Isso dava uma taxa de 7%. Hoje, taxa Selic já sinalizando 15%, você traz uma taxa de juros de 20%. Eu lembro de muitos pecuaristas comprando vaca de 5.000, R$ 6.000 naquele período. Hoje essa vaca não paga nem os juros da operação. Então é um momento bastante ruim para quem pensa em fazer alguns tipos de investimento. Então o dinheiro que você tem em casa tem que fazer uma gestão muito boa para, de certa forma, não trabalhar o ano inteiro para pagar a taxa de juros de banco, que deve continuar alta em 2025 e 2026. Perfeito. Herbert, muito obrigada por toda essa análise, né? Trazendo conjuntura nacional, internacional, economia local, economia global também. Você é sempre muito bem-vindo aqui, meu caro, com a gente no Notícias Agrícolas e com a nossa audiência que está do outro lado da telinha. Muito obrigado, Letícia. Ficamos sempre à disposição. Um grande abraço. Tá aí, estivemos com o Herbert Aguiar, que é consultor da Rede Agro Consultoria, nos trazendo as informações de como a gente inicia essa segunda quinzena do mês de fevereiro para o mercado do boi gordo. Muitas informações a respeito de oportunidades para o segundo semestre, quando a gente olha para o mercado futuro, mas para aquele pecuarista que tem a condição de carregar os animais, né, comprar animais mais leves e fazer esse carrego, portanto, até o segundo semestre. E também comentando um pouco sobre as exportações, comentando um pouco sobre a macroeconomia global e como que isso pode influenciar as exportações brasileiras ou não de carne bovina, principalmente com o fator Donald Trump no poder, né, e olhando para a China, possível guerra comercial. Então, como que o Brasil vai lidar com isso, né, e como que os pecuaristas podem ou não ser afetados por isso, e também olhando para dentro, para o nosso consumo interno, observando questões como inflação, taxa de juros para você pecuarista, né, como que ficam os seus investimentos, enfim. Depois você confere essa entrevista na íntegra no Notícias Agrícolas, mas por enquanto a gente vai ficando por aqui para falar de pecuária de corte, mas eu queria falar sobre os preços também na B3. Pedro, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, vamos ver como que a B3, a Bolsa Brasileira, está neste momento sinalizando os preços da arroba do boi gordo. O fevereiro está praticamente estável, tem uma tímida alta de 0,08%, valendo R$ 313,35. O março ele tem uma queda de 0,24%, valendo R$ 307,80 a arroba. O maio queda de 0,15%, valendo R$ 302,35 a arroba bovina. E o referencial do CPEA para a arroba do boi gordo, neste momento tem tímida alta de 0,08%, valendo R$ 320,30 a arroba. Por falar em preço, o Herbert estava comentando com a gente que lá no Mato Grosso, lembrando que há 1, 2 semanas, o preço lá no Mato Grosso ele chegou a R$ 320. Herbert falou que já estabeleceu isso como um piso, entre R$ 320 e R$ 325 o preço no físico lá no Mato Grosso, e que inclusive tem negócios sendo realizados na casa dos 330, mas ainda de maneira pontual. Mas fato é, então, que lá no Mato Grosso a oferta está curta de animais, portanto, então, esses preços acabam se mantendo. Vamos dar uma olhada nas notícias. Eu vou trazer informações aqui para vocês da Scott Consultoria. Preço do boi gordo cai em São Paulo. Então vamos lá. A boa oferta de boiadas e o escoamento da carne bovina mais lento tem permitido que as indústrias frigoríficas trabalhem com escalas de abate confortáveis em média de 7 dias aqui no estado de São Paulo. Dessa forma, o ritmo das compras desacelerou e a semana anterior, portanto, terminou com a queda de R$ 2 por arroba para o boi gordo. Para as fêmeas, os preços não mudaram. Herbert também comentou essa situação, portanto, da vagarosidade no escoamento de carne em algumas regiões pontuais do país e que isso acaba travando a cadeia, portanto,
dos frigoríficos de adquirir novos lotes de animais para abate. Minas Gerais, o cenário seguiu com escalas confortáveis, segundo essas informações da Scott Consultoria, e boa oferta de boiadas, sendo maior a oferta de fêmeas. Na região do Triângulo Mineiro, o preço caiu R$ 3,00 por arroba para todas as categorias. Na região de Belo Horizonte, a cotação do boi gordo caiu R$ 3,00 por arroba. Para as fêmeas, o preço não mudou na região de BH. Na região norte de Minas, a cotação da vaca caiu R$ 3,00 por arroba e para a novilha caiu R$ 2,00 por arroba. Já o preço do boi gordo na região norte de Minas não mudou. Na região sul, o preço das fêmeas caiu cerca de R$ 4,00 por arroba e para a vaca em torno de R$ 5,00 também para a novilha. A região sul da Bahia, com o aumento da oferta e escalas confortáveis, atendendo em média 2 semanas, o preço da novilha caiu em torno de R$ 3,00 por arroba, portanto, informações essas que vêm da Scott Consultoria. Tem uma outra informação aqui da AgroBrasil, um aplicativo também que você, pecuarista, pode acessar e também não só consumir as informações, como também abastecê-las. Vejam só, na sexta-feira, já que houve o fechamento de mercado, o estado de São Paulo captou registros com valores de R$ 320 e R$ 325 por arroba, divulgando sua média em R$ 321,78. Já as escalas, segundo as apurações do aplicativo AgroBrasil, ficaram ali em torno de 9 dias úteis, portanto. Minas Gerais captou registros entre R$ 307 por arroba, divulgando a média de R$ 306,89, com escalas, de acordo com o AgroBrasil, de 10 dias úteis. No Pará, a captação de registros de R$ 290 ficou ali depois numa média da semana de R$ 289,30 por arroba, com as escalas em torno de 6 dias úteis nos frigoríficos paraenses. A AgroBrasil não registrou negócios de boi gordo para os demais estados, então segue assim as escalas em dias úteis. Mato Grosso do Sul, 8 dias, Mato Grosso, 6 dias, Goiás, também 6 dias. Essas informações da AgroBrasil. Agora tem uma informação a respeito da Embrapa Pecuária Sul, que a partir de amanhã, entre dia 18 e 20 de fevereiro, vai ter a abertura da colheita do arroz e grãos em terras baixas, lá em Capão do Leão, no Rio Grande do Sul, e vai ter em participação da Embrapa Pecuária Sul. Olha só, a participação vai ser pelo seguinte, vai ter discussões técnicas abordando desafios na produção de alimentos com preservação ambiental, atualizações mercadológicas das principais culturas de terras baixas e, claro, além da questão da integração lavoura-pecuária, gestão financeira, inovação e outros assuntos estratégicos para o setor. O pesquisador Danilo Santana, da Embrapa Pecuária Sul, ele vai ministrar 2 palestras nesse evento, uma delas Pasto 365 dias como estratégia de construção de sistemas sustentáveis, destacando práticas para manter a produção forrageira ao longo do ano. E no dia 20 de fevereiro vai ser a palestra sobre 2 safras, e aí esmiuçando esse tema, intensificação da pecuária a pasto como estratégia para a sustentabilidade dos sistemas de produção no Pampa, trazendo as reflexões sobre a otimização do uso das pastagens na região. Também no dia 19 de fevereiro, a pesquisadora Ellen Nalério, da Embrapa Pecuária Sul, vai participar como debatedora do painel Carne Gaúcha de Qualidade. Então, vai ter toda essa programação voltada para a colheita de grãos, mas também integrando, portanto, a divisão da Embrapa Pecuária Sul, claro, um polo produtor de carne muito importante aqui para o Brasil, carne de qualidade e que tem tudo a ver, então, a produção de grãos com os custos de produção, assim como a gente comentou com o Herbert aqui. Então, fiquem ligados nessa programação, você aí que está por perto, portanto, de Capão do Leão, no Rio Grande do Sul, dá uma entradinha lá no site da Embrapa, busque direitinho como participar dessa programação, portanto. E eu vou finalizando por aqui, mas antes eu queria deixar para você um aviso, você que acompanha a nossa programação do Notícias Agrícolas ou você que está começando a se habituar agora, nossa programação começa às 8 da manhã todos os dias por aqui no Notícias Agrícolas com o Bom Dia
Agronegócio, comandado pela Carlinha Mendes, uma abertura de mercado generalizada que traz entrevistas com entrevistados mais do que especiais, traz também análise sobre economia, sobre política e tudo isso amarrando com os assuntos principais do agronegócio, que é claro, para deixar você sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Logo em seguida, às 9 da manhã, quem assume a bancada é o Guilherme Dorigatti com Realidades da Safra. Ele, então, que traz entrevistas com produtores rurais, fotos, imagens, vídeos mandados por vocês aí da nossa audiência para mostrar como que andam, então, os principais cultivos semeados em solo brasileiro, para além daquelas análises e números oficiais que a gente divulga aqui nos Notícias Agrícolas, trazemos, portanto, também você, produtor rural, como fonte de informação para mostrar como é que está a realidade aí no campo, aí no seu município. Às 10 da manhã, Erickson Cunha assume a bancada com a previsão do tempo, sempre com um meteorologista de gabarito para trazer para você a previsão do tempo aí da sua região e também sempre com uma interatividade muito bacana, né? Vocês aí perguntando como que vai ficar o tempo aí em determinado município e o Erickson também fazendo essa troca, fazendo esse meio de campo com você, produtor rural, e também o meteorologista, enriquecendo cada vez mais, portanto, esse conteúdo. Às 11 da manhã, Mercado do Boi Gordo, aqui nessa bancada, comigo, Letícia Guimarães. Logo ao meio-dia, a gente tem ali sempre uma programação um pouco diferenciada, falando de mercados físicos e futuros e diversos. Pode ser mercado do trigo, pode ser mercado do arroz. Vamos dar uma olhadinha aqui na agenda para ver qual mercado a gente tem hoje. A gente vai falar sobre mercado de trigo já ao meio-dia, então fique ligado, você aí da nossa audiência. Então é sempre um mercado diferente, como eu disse, tem às vezes mercado do dólar, vamos falar que é uma coisa muito importante, que impacta demais na nossa produção agrícola e na nossa exportação. E segue essa programação o dia todo com podcasts originais, com outras entrevistas em vídeo, para você, claro, se manter como o produtor rural, mais bem informado do Brasil. Tá certo? Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.